Bom, então, na aula passada, nós vimos até esse momento quando os irmãos de José vão até o Egito, porque o José os reconhece e diz para eles irem até lá, porque lá eles tinham provisão, eles tinham alimento. E aí tem esse momento que vai o Jacó. Então, Jacó, Israel estabeleceu-se, então o outro nome do José, do Jacó era Israel. Então vocês lembram, né, quando ele recebeu esse nome através do anjo, naquela batalha que ele teve com o anjo que durou toda uma noite. Bom, então, Israel estabeleceu-se, pois, no Egito, na terra de Gesem. Adquiriram aí propriedades, foram fecundos e multiplicaram-se grandemente. Jacó viveu ainda 17 anos no Egito. A duração da sua vida foi de 147 anos. E, aproximando-se do seu termo, os dias de Israel, chamou seu filho José e disse-lhe: se achei graça diante de teus olhos, mete, rogo-te, tua mão debaixo da minha coxa. Era uma forma ali de estabelecer um pacto, né? E promete-me com toda a bondade e fidelidade que não me enterrarás no Egito. Quando eu tiver deitado com meus pais, levar-me-ás para fora do Egito, me enterrarás junto deles em seu túmulo. José respondeu: farei como dizes. Jura-mo, replicou Jacó. José jurou-lhe e Israel prostrou-se sobre a cabeceira de sua cama. Depois disso, vieram... Só aceitar mais uma pessoa aqui. Depois disso, vieram anunciar a José: teu pai está doente. Tomou então com ele seus dois filhos, Manassés e Efraim. Então vamos prestar atenção aqui, porque isso aqui é importante. Os dois filhos de José, que o José havia tido lá no Egito, Manassés e Efraim. Jacó foi avisado disso. Eis, disseram-lhe que o teu filho José vem te ver. Israel, reunindo suas forças, assentou-se no seu leito e disse a José: o Deus Todo-Poderoso apareceu-me em luz na terra de Canaã e abençoou-me. Disse-me: eu te formarei fecundo, tornarei fecundo e te multiplicarei, até fazer de ti uma assembleia de povos, e darei esta terra à tua posteridade em possessão eterna. Agora, os dois filhos que te nasceram no Egito, antes que eu viesse para junto de ti, são meus filhos. Efraim e Manassés são meus, com o mesmo título que Rúben e Simeão. Os filhos, porém, que tivesse depois deles, são teus. É conforme o nome de seus irmãos, que eles terão parte na repartição da herança. Então, aqui você vê que é uma coisa querida por Deus, que esses filhos, Efraim e Manassés, de José, passassem a pertencer ao Jacó, e com isso eles vão formar também duas tribos. Vai ter a tribo de Manassés. Então, das 12 tribos que serão formadas, 2 serão desses filhos do José. Bom, muito bem, então aqui continua, até que vem a morte de Jacó. Bênção de Jacó, né? Quando ele está morrendo, né? Ele vai dar a bênção nesse momento. Morte de Jacó, funerais de Jacó, fim da vida de José. Então, depois já vai narrar já o término da vida de José, que também não tem nada de especial. E aqui já entramos no livro do Êxodo, onde já vai ser narrado os últimos dias que eles passarão no Egito. Então, dá um salto de 400 anos, provavelmente, ali, né? Um pouco menos, talvez. Então, vocês veem, né, que nós vimos
esse momento inicial, quando eles vão para o Egito, e no livro do Êxodo já dá esse salto, ou seja, nós não sabemos com detalhes o que aconteceu nesse período todo. Então, só essa narração que vem agora. Então, aqui o que vai narrar? Que os judeus, eles estavam sofrendo uma grande opressão, ou seja, eles se tornaram escravos, né, do faraó, e o faraó estava ali exigindo muito deles, muito trabalho, sem ter, enfim, as condições e tal, então eles estavam sofrendo muito, né? Eis os nomes dos filhos de Israel que vieram para o Egito com Jacó, cada um com sua família. Então, olha aqui, ó, os nomes das tribos, né? Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zabulon, Benjamim, Dan, Neftali, Gade e Aser. E vai se juntar o Efraim e Manassés. Todas as pessoas saídas de Jacó eram um número de 70. José estava já no Egito. E morto José, assim como todos os seus irmãos e toda aquela geração, os israelitas foram fecundos e multiplicaram-se, tornaram-se tão numerosos e tão fortes que a terra ficou cheia deles. Entretanto, subiu ao trono do Egito um novo rei que não tinha conhecido José. Ele disse ao seu povo: Vede, os israelitas tornaram-se numerosos e fortes demais para nós. Vamos, é preciso tomar precaução contra eles e impedir que se multipliquem, para não acontecer que, sobrevindo uma guerra, se unam com os nossos inimigos e combatam contra nós e se retirem do país. Então, aquilo que nós comentamos, que mais para frente vai aparecer quando eles saírem do Egito, que o número deles era cerca de 600 mil. Então, é muita coisa, não é verdade? Muita gente, depois de 400 anos. E então, é natural que o faraó tivesse medo de que eles se sublevassem e, enfim, se aliassem aos inimigos. Então, o que vai fazer o faraó? Ele vai começar a restringir o nascimento dos judeus. Então, todo menino deverá ser morto. Ele vai estabelecer isso. Vamos ver aqui. Estabeleceu, pois, sobre eles feitores para acabrunhá-los com trabalhos penosos. Começou por aí. Eles construíram para o faraó as cidades de Pitom e Ramsés, que deviam servir de entreposto. Quanto mais os acabrunhavam, porém, tanto mais eles se multiplicavam e se espalhavam, a ponto de os egípcios os aborrecerem. Impunham-lhes a mais dura servidão e amarguravam-lhes a vida com duros trabalhos na argamassa e na fabricação de tijolos, bem como com toda a sorte de trabalhos nos campos e todas as tarefas que se lhes impunham tiranicamente. O rei do Egito dirigiu-se igualmente às parteiras dos hebreus. Uma se chamava Séfora, olhem esse nome aqui, Séfora, e a outra Fua, e disse-lhes: quando assistirdes às mulheres dos hebreus e as virdes sobre o leito, se for um filho, atá-lo-eis, mas se for uma filha, deixá-la-eis viver. Mas as parteiras temiam a Deus, eram judias, né? E não executaram as ordens do rei, deixando viver os meninos. O rei mandou a chamar então e disse-lhes: por que agistes assim e deixastes viver os meninos? Porque responderam elas ao faraó: as mulheres dos hebreus não são como a dos egípcios, elas são vigorosas e já dão à luz antes que chegue a parteira. Então, inventou aqui, né, para se desculpar. Deus beneficiou as parteiras, o povo continuou a multiplicar-se, a espalhar-se, porque elas haviam temido a Deus, ele fez prosperar suas famílias. Então o faraó deu esta ordem a todo o seu povo: todo menino que nascer, atirá-lo-eis ao Nilo. Deixareis, porém, viver todas as meninas. E aí então vai vir o nascimento de Moisés. É tão conhecida aquela história que ele foi colocado numa cestinha foi numa cestinha e foi colocado no Nilo, né? E a mãe, né,
porque viu que vai dizer aqui que ele tinha belo aspecto e ficou com muita pena de que ele fosse morto, né? E então deixou ele rio abaixo, e aí quem vai estar lá, rio abaixo, será a filha do faraó, que o tomará para cuidar dele. Então diz aí, um homem da casa de Levi tinha tomado por mulher uma filha de Levi, que ficou em breve grávida e deu à luz um filho, que era formoso, escondeu-o durante 3 meses. Então aqui também é interessante quando fala da tribo de Levi, que é uma das tribos. E é da tribo de Levi que vão sair todos os sacerdotes, porque Deus vai estabelecer que os sacerdotes, eles saiam dessa tribo. Então Moisés, ele não vai ser exatamente um sacerdote, mas ele vai ser um profeta, ele vai ser quem vai levar à frente o seu povo. Então era natural que fosse um Levi, por isso que ele vem dessa tribo. Bom, mas não podendo guardá-lo oculto por mais tempo, tomou uma cesta de junco, untou-a de betume e piche, né? E colocou dentro o menino e depô-la à beira do rio, no meio dos caniços. A irmã do menino colocara-se a alguma distância para ver o que lhe havia de acontecer. Ora, a filha do faraó desceu ao rio para se banhar, enquanto suas criadas passeavam à beira do rio. Ela viu a cesta no meio dos juncos e mandou uma de suas criadas buscá-la. Abriu e viu dentro o menino que chorava e compadeceu-se. É um filho dos hebreus, disse ela. Veio então a irmã do menino e disse à filha do faraó, queres que vá procurar entre as mulheres dos hebreus uma ama de leite para amamentar o menino? Sim, disse a filha do faraó. E a moça correu a buscar a mãe do menino. Olha só que bacana, né? Toma este menino, disse-lhe a filha do faraó, amamenta-o, dar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o amamentou. Quando o menino cresceu, ela o conduziu à filha do faraó, que o adotou como seu filho, e deu-lhe o nome de Moisés, porque disse ela, eu o salvei das águas. Então, Moisés é aquele que foi salvo das águas. Bom, então aí já vai passar por um momento em que Moisés já é grande, Moisés cresceu, um dia em que saíra por acaso para ir ter com seus irmãos, ou seja, com os judeus, foi testemunha de seus duros trabalhos e viu um egípcio ferindo um hebreu dentre seus irmãos. Então, o que vai acontecer? O Moisés vê esses maus tratos, né, desse egípcio nesse judeu, e ele vai lá afastar esse egípcio e o mata. No dia seguinte, o Moisés volta de novo onde estavam os judeus, e vendo 2 judeus agora discutindo, ele vai lá tentar acalmá-los, e um deles diz assim, você vindo aqui, você vai fazer o mesmo conosco que fez ontem com o egípcio, né, matando? E aí vai dizer que isso, né, que o Moisés, ele vai se dar conta de que o que ele havia feito no dia anterior já se espalhou entre o povo, então ele está correndo risco de vida. Então o que vai fazer o Moisés? Ele vai fugir, ele vai embora. Então aqui, rapidamente, já narra tudo isso. Saindo de novo no dia seguinte, viu 2 hebreus que estavam brigando, e disse ao culpado, por que feres o teu companheiro? Mas o homem respondeu-lhe, quem te constituiu chefe e juiz sobre nós? Queres porventura matar-me como mataste o egípcio? Moisés teve medo e pensou, certamente a coisa já é conhecida. O faraó, sabendo do ocorrido, procurou matar Moisés. Mas este fugiu para longe do faraó, retirou-se para a terra de Madiã e sentou-se junto de um poço. Ora, depois nós já vamos ver onde é essa região, enfim, vamos recordar tudo isso que estamos dizendo em termos geográficos, né? Ora, as 7 filhas do sacerdote de Madiã vieram tirar água do poço e encher as gamelas para dar de beber às ovelhas de seu pai. Sobrevindo então alguns pastores, as expulsavam.
Moisés, porém, tomou sua defesa e deu de beber ao rebanho. Então, Moisés as defendeu, essas mulheres aí, né, essas irmãs. E essas irmãs voltam para casa, contam isso para o pai, e o pai fala, puxa vida, então traga este homem aqui, né, vamos acolhê-lo, né? E, de fato, chamam, e o Moisés vai ficar lá, junto com essas irmãs, e ele acaba se casando. Moisés aceitou ficar em casa deste homem, o qual lhe deu por sua mulher sua filha Séfora. Ela teve um filho que Moisés chamou de Gerson, porque disse ele, sou apenas um hóspede em terra estrangeira. Muito tempo depois morreu o rei do Egito. Os israelitas que gemiam ainda sobre o peso da servidão clamaram, e do fundo de sua escravidão subiu o seu clamor até Deus. Deus ouviu os seus gemidos e lembrou-se da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Olhou para os israelitas e reconheceu-os. E o que vai acontecer aqui? Então, Moisés, ele vai ficar 40 anos fugitivo. E vai acontecer isso, que Deus vai a Moisés para que lhe transmita o seu desejo de que ele seja um instrumento escolhido, né, pelo próprio Deus para libertar o povo da escravidão. E esse episódio vai acontecer quando ocorre a famosa sarça ardente. Então, vem aqui já o episódio da sarça ardente. A sarça deve ser um arbusto, né? E ele estava pegando fogo, só que ele não se consumia. E o Moisés ficou curioso e foi até lá para ver o que estava acontecendo. E aí Deus, ele estava lá, né, e vai falar com Moisés. Então vamos ver isso aqui. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madian. Um dia em que conduziram o rebanho para além do deserto, chegou até a montanha de Deus, o Horebe. Então, esse monte aqui, ele vai ser o mesmo monte onde depois, mais para frente, o Moisés vai subir e vai receber as tábuas da lei. O Monte Horebe, guardem esse monte. E esse monte, ele fica na península do Sinai. Então, o Moisés, para onde ele se refugiou? Quando ele saiu lá do Egito, ele foi para a península do Sinai, que está à direita do Egito, e ela tem um formato meio triangular, a península do Sinai. E o Monte Horebe está lá embaixo, na ponta desse triângulo. Então ele chegou, um dia que conduziram, chegou até a montanha de Deus, Horebe. O anjo do Senhor apareceu-lhe numa chama, que saía do meio a uma sarça. Moisés olhava, a sarça ardia, mas não se consumia. Então, interessante porque aqui fala anjo do Senhor, mas nós vemos por outras passagens que aqui é sinônimo também do próprio Deus, né? Deus que aparece e se revela. E aqui ele dá o nome de anjo do Senhor. Vou me aproximar, disse ele consigo, para contemplar esse extraordinário espetáculo e saber por que a sarça não se consome. Vendo o Senhor, que ele se aproximou para ver, então aqui já fala do Senhor, né? Aqui era anjo do Senhor. Vendo o Senhor que ele se aproximou para ver, chamou-o do meio da sarça e lhe disse, Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. E Deus, então aqui já fala Deus, né? E Deus, não te aproximes daqui. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que te encontras é uma terra santa. Eu sou, ajuntou ele, o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto e não ousava olhar para Deus. O Senhor disse, eu vi a aflição do povo que está no Egito, e ouvi os seus clamores por causa de seus opressores.
Sim, eu conheço os seus sofrimentos. E desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir do Egito para uma terra fértil e espaçosa, uma terra que mana leite e mel, que é a terra prometida, né? Que é onde está o Israel hoje. Lá onde habitam os cananeus, os iteus, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Todos esses povos habitavam essa região. Agora, eis que os clamores dos israelitas chegaram até mim e vi a opressão que eles fazem os egípcios. Vai, eu te envio ao faraó para tirar do Egito os israelitas, meu povo. Moisés disse a Deus: quem sou eu para ir ter com o faraó e tirar do Egito os israelitas? Você imagina, né? Deus está falando assim para você: olha, eu te escolho, vai lá falar com o faraó e pede para ele libertar os 600 mil judeus que estão ali. Moisés já falou assim: olha, isso aqui é impossível, né? Quem sou eu para fazer isso, né? E aí Deus vai responder: eu estarei contigo. E eis aqui um sinal de que sou eu que te envio. Quando tiveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus sobre esta montanha. Moisés disse a Deus: quando eu for para junto dos israelitas, eles disserem que o Deus de seus pais me enviou a eles, que lhes responderei se me perguntarem qual é o seu nome? Deus respondeu a Moisés: eu sou aquele que sou. Então, essa passagem aqui que nós estamos vendo é muito conhecida, muito famosa. Então, quando Deus, ele se revela pela primeira vez dizendo que ele é aquele que é. Ou seja, ele é o ser pleno, o ser infinito. Eu sou aquele que sou. E ajuntou: eis como responderás aos israelitas: aquele que se chama Eu Sou, envia-me junto de vós. Deus disse ainda a Moisés: assim falarás aos israelitas: é Javé, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, que me envia junto de vós. Este é o meu nome para sempre, e é assim que me chamarão, de geração em geração. E aí então Deus vai dar essa missão para o Moisés, e aí vai haver aqui um diálogo, né, entre o Moisés e Deus, que o Moisés ele vai tentar de toda maneira se esquivar dessa missão, porque ele se vê totalmente incapaz. Então aqui começa esse diálogo, né? Moisés respondeu: eles não me crerão, nem me ouvirão, e vão dizer que o Senhor não me apareceu. O Senhor disse-lhe: o que tens na mão? Uma vara. Joga-a por terra. Ele jogou-a por terra e a vara transformou-se numa serpente, de modo que Moisés recuou. O Senhor disse-lhe: estende tua mão e toma pela cauda. Ele estendeu a mão e tomou-a, e a serpente tornou-se de novo uma vara em sua mão. É para que creiam que o Senhor, o Deus de seus pais, realmente te apareceu. O Senhor continuou: mete a tua mão no teu peito. Ele meteu a mão em seu peito e, quando a retirou, sua mão estava leprosa, tão branca como a neve. O Senhor disse: mete de novo a mão em teu peito. Ele meteu de novo a mão em seu peito e retirou-a. Eis que ela se tornara como o restante de sua carne. Voltou ao normal. Se não te crerem, nem obedecerem à voz do primeiro prodígio, crerão à voz do segundo. Se ainda permanecerem incrédulos diante desses dois prodígios, nem te ouvirem, tomarás da água do Nilo e derramá-la-ás por terra. A água tirada do rio tornar-se-á sangue sobre a terra. Então, Deus, ele dá a Moisés o poder de realizar 3 prodígios para que os judeus acreditem nele, né? Porque também o Moisés vai chegar lá do nada, né? E não era nem... Era conhecido há 40 anos atrás, né? Quando conhecido, só por aquele episódio, né, que ele matou o egípcio ali, né? E depois já fugiu. Então, mais difícil ainda de que acreditem nele. Mas Deus dá esse poder para Moisés, desses 3 prodígios.
Moisés disse ao Senhor, Senhor, eu não tenho o dom da palavra. Agora veio Moisés falando que ele não tem capacidade, é porque ele não sabe falar. Bem, né? Nunca o tive, nem mesmo depois que falastes ao vosso servo, nem agora que o Senhor acabou de falar comigo. Tenho a boca e a língua pesadas. O Senhor disse-lhe, quem deu uma boca ao homem? Quem o faz mudo ou surdo? O faz ver ou cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, eu estarei contigo para falares, e ensinar-te-ei o que terás de dizer. Senhor, disse Moisés, mandai quem quiserdes. Mandai outra pessoa, não eu, né? Então o Senhor irritou-se contra Moisés. Não tens Arão, disse ele, teu irmão o levita? Então, Arão, né? Era o irmão de Moisés. Eu sei que ele fala bem. Ei-lo justamente que vem ao teu encontro, e vendo-te, alegrar-se-á o seu coração. Então, justamente naquele momento, estava indo ao encontro de Moisés, o seu irmão Arão, e Deus, então, vai colocar os dois para realizarem essa tarefa. Então, você vai junto com o teu irmão. Tu lhe falarás, pôr-lhe-ás as palavras na boca, e quando falardes, eu estarei contigo e com ele, e vos ensinarei o que tereis a fazer. Bom, muito bem, aí ele se despede e tal, e aí ele vai, né, até os judeus. Olha, Moisés e Arão continuaram seu caminho e reuniram todos os anciãos de Israel. Então ele chegou ali onde estavam os judeus e ele foi falar, em primeiro lugar, com os anciãos, que eram que eram os respeitados ali, né, por todos os outros. E aí o Moisés teve que fazer esses prodígios para que eles acreditassem. Então vamos mais para frente aqui. Aqui narra também o faraó. Deixa eu ver aqui. Depois disso, Moisés e Arão dirigiram-se ao faraó e disseram, então aqui é a primeira vez que o Moisés e o Arão irão falar com o faraó. E disseram-lhe, assim fala o Senhor, o Deus de Israel, assim fala o Senhor, o Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me faça uma festa no deserto. Então, esse era o pedido de Moisés, né, que o povo pudesse fazer os ritos, né, que eles faziam, e que, para isso, eles saíssem da onde eles estavam, né, da cidade onde eles estavam. O faraó respondeu, quem é esse Senhor para que eu lhe deva obedecer, deixando partir Israel? Não conheço o Senhor e nem deixarei partir Israel. Eu pulei uma parte que Deus ele fala que ele vai endurecer o coração do faraó. Se eu não me engano, é aqui que ele vai dizer isso, Deus, né? E que isso vai servir o próprio plano de Deus para que vários prodígios aconteçam, que através desses prodígios, os judeus, todos eles, né, temerão mais a Deus e confiarão mais em Deus. Então, muito bem, aqui o que vai acontecer? O faraó, todas as vezes que Moisés e Arão forem falar com ele, ele vai dizer que não. Né? E aí, então, vão começar as pragas do Egito. Deixa eu ver aqui, onde começa, segundo a narrativa da missão de Moisés, genealogia de Moisés, a ordem de Deus. Olha o que Deus diz aqui, vê, vou fazer de ti um Deus para o faraó, e teu irmão Arão será teu profeta. Dirás tudo o que eu te mandar, e teu irmão Arão falará ao rei para que ele deixe sair
de sua terra os israelitas. Mas, é aqui que ele diz, eu endurecerei o coração do faraó, e multiplicarei meus sinais e meus prodígios no Egito. Ele não vos ouvirá. Então estenderei minha mão sobre o Egito e farei sair dele os meus exércitos, meu povo, os israelitas, com uma grandiosa manifestação de justiça. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a mão sobre o Egito e fizer sair dele os israelitas. Moisés e Arão fizeram o que o Senhor tinha ordenado e obedeceram. Então aqui vem os prodígios de Moisés. Primeiro prodígio, as águas corrompidas. O Senhor disse a Moisés, o faraó endureceu o coração, ele se obstina em não querer deixar partir o povo. Vai procurá-lo amanhã cedo, no momento em que ele sair para ir à margem do rio. Esperá-lo-ás à beira do rio, tomarás na mão a vara, que se mudou em serpente, e dir-lhe-ás, o Senhor, o Deus dos Hebreus, mandou-me a ti para dizer-te, deixa ir o meu povo, para que me preste culto no deserto. Até agora não me escutaste. Eis o que diz o Senhor, nisto reconhecerás que eu sou o Senhor, vou ferir as águas do Nilo com a vara que tenho na mão, e elas se mudarão em sangue. Então esse foi o primeiro prodígio feito por Moisés. Converteu as águas do Nilo em sangue. E aí o que acontece? Todos os peixes vão morrer, né? Os peixes do Nilo morrerão, o rio tornar-se-á infecto, e os egípcios terão um nojo insuportável de beber suas águas. E é isso que ele vai fazer. Aí morreram os peixes, o rio tornou-se infecto, né? E 7 dias se passaram depois que o Senhor feriu o Nilo. O Senhor disse a Moisés, vai procurar o faraó, diga-lhe para que ele deixe vocês saírem. Aí o faraó vai dizer que não, e Deus vai enviar a segunda praga, as rãs. Então ele vai infestar toda aquela região de rãs. As rãs subiram e cobriram a terra. Olha que interessante. Os mágicos, porém, fizeram outro tanto com seus encantamentos. Fizeram subir as rãs sobre a terra do Egito. Os magos do faraó conseguiram fazer isso também. Uma coisa meio misteriosa, né? Produzir rãs ali. E, muito bem. Bom, terceira praga, os mosquitos. Quarta praga, as moscas. Quinta praga, a mortandade do gado. Vai procurar o faraó e diz-lhe, eis que o Senhor, diz o Senhor, Deus dos Hebreus, deixa ir o meu topo. Se recusas, se persistes em retê-lo, a mão do Senhor vai pesar sobre os teus animais que estão nos campos, sobre os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois e as ovelhas. Haverá uma peste terrível. Então, imagina, né? Vão perder todo o gado, né? E foi isso que aconteceu. Tudo isso que Deus promete que irá fazer, ele faz, porque o faraó continua com o coração endurecido. E aí vem a sexta praga, que são as úlceras, que são chagas, né? Então ele fala para tomai vossas 2 mãos cheias de cinza do forno, e Moisés a lance para o céu diante dos olhos do faraó. Ela tornar-se-á uma poeira que espalhará por todo o Egito, e haverá em todo o Egito, sobre os homens e sobre os animais, tumores que se arrebatarão em úlceras. E aí vem todos esses tumores em toda a população ali. Os mágicos não puderam aparecer diante de Moisés por causa das úlceras, porque foram atingidos como todos os egípcios. O Senhor endureceu o coração do faraó, que, como o Senhor havia predito, não ouviu Moisés e Arão. Sétima praga, a saraiva. Então,
Vamos ver aqui. Bom, vamos pular, depois vocês podem ver melhor. O fato é que aqui continua, depois virá uma outra que são as trevas, mas são umas trevas assim absolutamente totais, totais, que eles não enxergavam nada, 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 nada. Ficaram totalmente impedidos de caminhar e tudo isso. Bom, e o anúncio da 10ª praga? Então é essa aqui que o faraó ele não vai aguentar, né? Porque realmente será terrível essa praga. Então deixa eu só fechar o compartilhamento para terminar aqui. Eu vou falar dessa praga com vocês. Então a 10ª praga será do anjo exterminador. O que fará esse anjo exterminador? Ele passará numa noite estabelecida lá por Deus, e em todas as casas, tanto dos judeus como dos egípcios. E ele exterminará todos os primogênitos, tanto dos homens quanto dos animais. Então agora é a morte mesmo, né? Vão morrer todos os primogênitos e todas as famílias. E por quê? Porque essa que vai ser a noite que será conhecida como a noite da Páscoa, que os judeus comemoram até hoje, Pessá, que é a passagem. Por que passagem? Porque foi a passagem do anjo exterminador, a passagem de Deus, que feriu os primogênitos, e isso fez com que o faraó ficasse tão derrubado, vendo o lamento de todas as famílias, imagina, todas as famílias, todas, chorando a perda do filho primogênito. E Deus, como é que ele vai estabelecer essa noite? Ele vai dizer assim, que eles façam essa ceia, que eles vão tomar um cordeiro, o cordeiro tem que ser sem mancha. Então aqui é a imagem de Cristo, porque Cristo vai ser o cordeiro, né? Um cordeiro era o filho, né? Era o filho era a cria, né? A cria da ovelha com o carneiro. Então ele é jovem, né? Então é um cordeiro sem mancha, e eles vão comer todo ele naquela noite, não pode sobrar nenhuma parte, e eles vão pegar o sangue do cordeiro e vão colocar no batente da porta. Vão pegar e espalhar no batente da porta, e o anjo vai passar em todas as casas, e onde tiver esse sangue, ele não passará, ele não matará os primogênitos, né? Então, ou seja, todos os judeus ficarão preservados fazendo a ceia pascal. Bom, vou falar mais sobre isso, é só a introdução, né, desse Pessá, que será também a primeira Páscoa que obterá a libertação do povo judeu da escravidão do Egito. E Jesus Cristo, ele vai morrer justamente na Páscoa, porque vai ser a nova passagem, a passagem de Deus, só que agora para a libertação do pecado, que é o maior mal. Então tudo isso foi uma preparação, né, para essa Páscoa que Cristo vai realizar, e ele escolhe justamente nesse mesmo, né, na mesma festa. Então vai ser a nova Páscoa. Então, enfim, tudo isso aqui é muito bonito, muito solene, né, como Deus vai estabelecer tudo isso, enfim, de muita majestade, extraordinário, né? Tudo isso aqui que Deus vai estabelecer, e vai ser uma noite absolutamente memorável, né? Porque no dia seguinte eles vão sair, né? Porque o faraó fala, então vão embora, né? Só que depois tem muita história ainda.
Mas, muito bem, ficamos por aqui. Alguém tem alguma dúvida? Queria perguntar? Quiserem aí aparecer, fazer alguma pergunta? Ficou claro, então? Não tem nada de... Ficou claro, né? Ficou claro, padre. Bem interessante. Bem interessante, né? Muito. Toda essa história aí das pragas, por que elas vieram, né? Então, foi toda a forma que Deus pensou em que o faraó libertasse esse povo. E nós lembramos que esse povo ele ficou esses 430 anos porque Deus havia dito antes que na região lá da Terra Prometida, vamos dizer assim, a situação estava muito ruim ainda, né, moralmente. Então, se eles já ficassem na Terra Prometida, o Jacó e os seus filhos, provavelmente eles se perderiam junto com aquelas pessoas que viviam por lá. Então, teve que passar todo esses tempos, né, esses séculos, para que pudessem voltar para a Terra Prometida. Diga. Deus deu algum dom para o Moisés de fala também, ou só utilizou o irmão dele como o profeta mesmo? Utilizou o irmão dele. Então, o irmão dele, a partir daí, ele vai ser unha e carne. Eles vão estar sempre juntos. Legal, legal. E aí, Deus, quando ele vai no meio da travessia do deserto, né, naqueles 40 anos, quando Deus erigiu o tabernáculo, né, onde vai ser a casa de Deus, e onde vão começar a ser realizados os sacrifícios dos animais para reparar os pecados, né, o Araão vai ser o primeiro sumo sacerdote, o primeiro grande sacerdote. Deus vai escolher Araão para que seja, e o Araão também era da tribo de Levi, porque daí que vai dar a origem que todos que são os da tribo de Levi, que são sacerdotes, então. Deus vai estabelecer isso nesse momento. Ah, entendi. E aí depois, aí vem logo, claro, aí fica diversos anos, aí Moisés não vê a terra prometida, e aí depois de Josué vem os juízes, não é isso? Isso. O Josué já é o primeiro juiz. Primeiro juiz. O próprio Josué já é o primeiro juiz. Tá. Né? O Moisés seria também, né? Poderíamos considerar o Moisés como o primeiro, tal, mas Moisés era tudo, né? Era profeta, era juiz, era, enfim, eu tenho uma dúvida. Representante máximo de Deus ali, né? Realmente Moisés é uma figura extraordinária. Nós vamos ver que uma grande virtude de Moisés era a paciência. E a mansidão por tudo que vai acontecer nessa travessia aí. Então, Moisés, ele vai ter 3 períodos de 40 anos. 40 anos quando ele aparece lá no meio dos judeus, 40 anos que ele fica escondido, e depois vai vir os 40 anos de travessia do deserto, quando ele vai morrer. Então, ele viveu 120 anos, o Moisés. E a gente já começa a ver os 40 aqui, porque os 40 vão aparecer muito na Bíblia. E vão ser a imagem da vida humana como sendo feita de 40 anos. Por isso que a gente pode falar que a travessia do deserto é uma imagem da vida. O que eles vão passar lá, que é a imagem, toda essa provação, né, como se fosse a nossa vida aqui na Terra, é um tempo de prova para que nós ganhemos o céu. Moisés, ele vai ficar 40 dias no alto do Monte Horebe, e aí vai, né, os 40 vão começar a aparecer bastante. Tá bom, muito bem, então até semana que vem, tudo de bom, até logo, hein, tchau, tchau. Tchau, padre. Tchau, padre. Tchau, boa noite Obrigada. a todos. Tudo Boa de bom. noite, Boa noite. obrigada. Tchau, obrigada.